Seja um membro do canal e ganhe benefícios. No dia 22 de outubro de 1941, uma equipe da Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, pousou silenciosamente em um dos lugares mais isolados do planeta. Aqui nós estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. O tabuleiro geopolítico estava de cabeça para baixo, mas, por incrível que pareça, os nazistas não chegaram a esse local com armas e bombas, mas sim com barômetros, termômetros e diversas antenas para transmissão por rádio. Ninguém tinha ideia na época, mas a Alemanha havia começado uma de suas campanhas mais intrigantes da guerra: a criação de uma base nazista no Ártico. Eu sei, pode parecer estranho. Por que um país no meio do maior conflito de todos os tempos iria querer instalar uma base num lugar só com gelo, sem população, completamente afastado do mundo moderno? Bom, talvez você não saiba, mas esse foi um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, já que sem isso, talvez Hitler tivesse caído muito antes. Mas por que isso aconteceu? Por que os nazistas invadiram o Ártico? O que Hitler queria com esse lugar? Quais eram os objetivos por trás de uma base nazista no Ártico? Qual era o seu plano? O que Hitler tinha em mente? O segredo por trás dessa missão é intrigante e ao mesmo tempo revelador. Por isso, nós vamos entender o que os nazistas queriam no Ártico, hoje, no Investigando Atlas. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal, e muito antes das guerras, o Ártico já tinha uma funcionalidade, sendo usado para duas atividades principais: a pesca e o transporte de minérios. Porém, as coisas começaram a mudar no ano de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Esse local se tornou extremamente estratégico, pelo mesmo motivo que o torna tão peculiar: seu isolamento. Por conta disso, a região se tornou uma importante rota de transporte interno, sendo fortemente dominada pela frota do norte soviética, mas um novo concorrente estava surgindo. Em menos de um ano desde o início da guerra, o território alemão já havia aumentado 70%, graças ao domínio e à anexação da Áustria, Tchecoslováquia, Polônia e Dinamarca. Porém, como nós sabemos muito bem, Hitler estava longe de estar satisfeito e já planejava qual seria o seu próximo alvo: a Noruega. E não foi muito difícil. Durante a Operação Weserübung, a Alemanha nazista invadiu e anexou os portos noruegueses, que rapidamente foram convertidos em bases para submarinos e navios. Essa região era extremamente importante graças à sua proximidade com a Inglaterra, único território aliado na Europa que ainda não havia sido invadido. Por isso, eles mantinham relações com a União Soviética através do Mar do Norte. Assim, o domínio da Noruega facilitou a interceptação de diversos comboios enviados pelos aliados em direção aos soviéticos, transportando tudo o que você pode imaginar, indo desde tanques, aviões e munições até alimentos básicos para a sobrevivência. Para a Alemanha nazista, interceptar ou apenas ameaçar esses comboios significava enfraquecer a União Soviética, o que forçava os aliados a desviar ou escoltar esses recursos, comprometendo assim outras frentes de batalha, assim como Hitler queria. E foi aqui que o Ártico deixou de ser apenas uma área fria de pesca e navegação e se tornou um dos pontos mais estratégicos de todo o conflito. Diferente do que todo mundo imaginava, o principal ponto estratégico do Ártico não estava em seu mar gélido ou em suas terras cobertas por neve. O mais importante ponto do Ártico está no tempo. Eu não sei se você tem ideia, mas a meteorologia tem um papel decisivo em guerras. Operações militares gigantescas são feitas analisando as condições climáticas. Quando Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia em 1812, por exemplo, ele fracassou perante o frio do inverno russo. Já durante a Primeira Guerra Mundial, a previsão de chuvas influenciou diretamente o uso de ataques com gás, já que a umidade do ar e a direção do vento determinavam a
eficácia e a segurança dos ataques químicos. Agora, na Segunda Guerra, bombardeios, patrulhas aéreas, deslocamentos navais e até o envio de comboios necessitam da meteorologia. Foi pensando nisso que em outubro de 1941, uma equipe alemã pousou silenciosamente no remoto arquipélago de Svalbard, território que até então pertencia à já dominada Noruega e que fica dentro do chamado Círculo Polar Ártico. A bordo do avião havia homens com apenas uma única missão: desenvolver uma estação meteorológica que fornecesse dados essenciais para as operações militares que levariam a Alemanha a vencer a guerra. Em poucos dias, a equipe preparou barômetros, termômetros, higrômetros e anemômetros, todos equipamentos fundamentais para a medição do tempo, além de diversas antenas para transmitir sinais via rádio. Esses homens nem tinham ideia, mas iriam passar por alguns dos meses mais difíceis de suas vidas. O isolamento era completo. Não havia pessoas próximas, vilas ou qualquer tipo de patrulhamento militar. Suas vidas agora estavam apenas em suas mãos. Foi essa operação que marcou não somente a presença da Alemanha nazista no Ártico, como também inaugurou uma nova dimensão da guerra, a guerra de informações. Quem estivesse mais preparado para prever o clima poderia facilmente influenciar as batalhas travadas a milhares de quilômetros dali. Depois da operação inicial, alguns estrategistas nazistas passaram a cogitar utilizar o Ártico não apenas como posto avançado de observação climática, mas também como uma potencial plataforma para operações ofensivas de longo alcance. Diversos cálculos indicavam que a rota mais curta entre a Europa e a América passava pelo Polo Norte. Com isso, iniciou-se um projeto para construir aeronaves que fossem capazes de decolar do Ártico para atingir alvos nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Hitler se viu diante de uma escolha importante. Ele sabia do poder de fogo dos norte-americanos, além de que eles estavam em vantagem ao lutar em uma guerra fora de seu território. Por isso, Hitler acreditava que um ataque aéreo a cidades como Nova York, Washington ou Chicago forçaria os Estados Unidos a desviar recursos da frente europeia para fortalecer sua defesa continental. E assim nasceu o projeto America Bomber, visando a mesma estratégia usada contra o Reino Unido, quando a Alemanha bombardeou Londres por 57 noites seguidas, entre setembro de 40 e maio de 41, tentando forçar a rendição britânica ou, no mínimo, levar o Reino Unido à mesa de negociações. O que Hitler não sabia é que isso resultaria no oposto do esperado. Após os ataques a Londres, eles perceberam que a ideia do America Bomber havia nascido de um diagnóstico errado da psicologia da guerra. Ao atacar a capital da Inglaterra, eles não destruíram o país, apenas aumentaram o sentimento de pertencimento, o mesmo sentimento que cultivamos aqui com os membros do canal Tinocando TV. É uma comunidade incrível que pode ter acesso a diversos benefícios. É só clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo. Mas como os alemães não queriam os estadunidenses tão unidos quanto os membros do Tinocando TV, o projeto foi cancelado logo em sua fase inicial, e o foco no Ártico se voltou novamente para a meteorologia. O que eles não sabiam é que isso provavelmente foi mais efetivo do que o plano de ataque anterior. Aqui, os alemães entenderam a importância fundamental do clima na guerra, visto que as frentes frias vindas do Ártico afetam diretamente o clima em toda a Europa Ocidental. E justamente por isso, esse monitoramento era tão importante. Com essas informações, era possível prever com dias de antecedência o impacto que teria o clima europeu. Assim, os nazistas conseguiam prever tempestades que atrasariam comboios ou impediriam ataques aéreos inimigos, planejar emboscadas navais durante nevoeiros densos ou suspender operações próprias em dias de risco climático extremo. Em outras palavras, controlar o tempo significava controlar o ritmo da guerra. E para a Alemanha, que usava a Blitzkrieg
necessitava da velocidade em seus ataques, esse fator era fundamental. Depois de perceber isso, a Alemanha não perdeu tempo e entre os anos de 1941 e 1944, diversas outras estações meteorológicas foram instaladas no Ártico estrategicamente. Só que nós sabemos muito bem que essa tramóia não poderia durar tanto tempo. Depois de muitos anos trabalhando na encolha, os aliados começaram a reparar em sinais de rádio incomuns vindos do Ártico. Isso chamou a atenção do Serviço de Inteligência britânico e norte-americano, que passaram a investigar essas transmissões e não demorou muito para eles verem que se tratava de boletins criptografados sobre o clima enviados para o comando alemão. E foi dessa forma que a guerra chegou em um dos lugares mais frios do planeta. E agora, os aliados passaram a atacar as operações secretas da Alemanha nazista no Ártico. Aeronaves de reconhecimento sobrevoavam as regiões suspeitas em busca de sinais de atividades humanas ou equipamentos de rádio. E assim, não demorou muito para elas serem descobertas, e quando isso acontecia, era bombardeio no meio do gelo. Os caras estavam trocando tiro a 40 graus negativos. O problema é que aqui nós estamos no início de 1945. A Alemanha nazista já havia perdido muita força e em breve perderia também a Segunda Guerra Mundial. Assim, diversas de suas bases no Ártico foram ficando para trás na lista de prioridade e acabaram sendo esquecidas em meio a um frio congelante. Durante muito tempo, os aliados não tiveram ideia do tamanho dessas bases. Tanto que um dos casos mais marcantes aconteceu em setembro de 45, dias depois do fim oficial da Segunda Guerra Mundial, quando uma base nazista ainda em operação foi descoberta pela Noruega. Durante a guerra, eles passaram por tudo, alimentaram a Alemanha com informações sobre todo o clima europeu e enfrentaram o frio do inverno polar. Porém, os anos foram passando e com o tempo a Alemanha foi perdendo mais e mais territórios. Assim, a equipe do Ártico permaneceu completamente isolada. Eventualmente, as comunicações com Berlim foram interrompidas e sem um rádio de longo alcance, a estação não ficou sabendo sobre o fim da guerra. Eles se mantiveram por meses com os suprimentos que tinham e, sem saber como proceder, permaneceram aguardando por instruções que nunca chegaram. Foi somente quando os navios noruegueses desembarcaram no local que os soldados alemães foram informados que a Alemanha nazista havia perdido o conflito. Assim, esses homens se tornaram os últimos alemães vivos a formalmente se renderem na guerra, encerrando de forma definitiva a última operação militar nazista ainda em atividade. Só que algo ainda mais bizarro estava acontecendo. Isso porque um episódio parecido aconteceu em 77, quase 22 anos depois do fim da guerra, onde instalações meteorológicas nazistas foram descobertas no Canadá. O ponto é que, nesse caso, a instalação era autônoma e não precisava de um ser humano operando o local. A estação não funcionou por muito tempo. Mas essa descoberta chocou uma galera que não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela mostrou ao mundo o nível de ousadia estratégica ao instalar uma operação meteorológica no território de seu maior inimigo. Tanto que esse foi o único exemplo documentado de uma operação militar da Alemanha nazista em solo norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Isso porque eu nem te falei sobre o que eles fizeram na Rússia, mais precisamente na Ilha Alexandra. A ideia era a mesma, mas graças a seu isolamento, essa base permaneceu escondida por décadas após o fim da guerra. Foi somente em 2016 que cientistas russos chegaram ao local. E, irmão, a estação era uma verdadeira cápsula do tempo congelada. Lá dentro tinha mais de 500 artefatos originais da Alemanha nazista, indo desde munições, documentos, ferramentas, uniformes, enfim, eles tinham de tudo. Inclusive, eles encontraram o registro de um dos momentos mais inacreditáveis dessa base. Com os meses se passando durante a guerra, o suprimento foi acabando. Assim, os soldados tiveram uma ideia inacreditável:
caçaram um urso polar que rodeava a base e fizeram um steak tartar de urso polar. Só que o problema é que carne de predadores podem apresentar triquinose, uma infecção parasitária causada por larvas. Assim, sem um tratamento médico adequado, a equipe teve de ser resgatada. Enfim, por mais que as estações tenham sido desativadas, o interesse pelo Ártico permanece vivo. Somente nas últimas décadas, os investimentos internacionais no Ártico aumentaram mais de 60%. O Ártico do século XXI deixou de ser apenas um cenário natural extremo e se transformou em um verdadeiro tabuleiro estratégico global, onde o controle do clima, dos recursos e da tecnologia se entrelaça com as disputas políticas, econômicas e militares de longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compre nossos moletons na loja, se torne um membro para ganhar benefícios. E aqui no final tem mais um vídeo para você poder assistir explicando como Hitler perdeu a guerra. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Tchau! Isso aqui já vai pro erro de gravação, né, mano? Galera, estamos fazendo live aí de vez em quando no canal, hein? Dá oi, chat, dá oi. Sendo fortemente usada pela frota do norte soviética, mas um novo concorrente estava surgindo. Sendo fortemente usada, seria dominada. Porra! Sou muito burro! Foi muito difícil. Durante a... Porra, aqui não, peraí. Vezerumbung! Vezerum... Vezerru... Bung!